Bom, então, agora está gravando. Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um GrafBR. Hoje, quem vai apresentar o seminário vai ser o professor Iberê Kuntz, da Universidade Federal do Paraná. Ele tem graduação em Física pela Universidade de São Paulo, mestrado pela Unicamp e doutorado em Física pela University of Sussex. E também teve passagens pela UFABC, a Universidade de Bolonha e pela Universidade Federal de Juiz de Fora como pós-doc. Ele virou professor da UFPR nesse ano, 2022, e é um pesquisador bastante ativo que trabalha com aspectos de gravidade quântica e teoria quântica de campos de um modo geral. Então, é um grande prazer receber o Iberê hoje aqui no GrafBR, e agora eu passo a palavra a ele. Iberê, muitíssimo obrigado mais uma vez por aceitar o convite, e agora a palavra é sua. Bom, obrigado, Antônio, pela introdução, obrigado também pelo convite, a você e aos demais organizadores aí do GrafBR. Bom, então, meu seminário de hoje eu vou falar sobre singularidades, né? Então, essa apresentação vai ser baseada em dois artigos, principalmente, né, em colaboração com o Roberto Casadio e o Alexander Kamenschik, lá de Bolonha. Um de 2020, 2021, e teve um terceiro início do ano, né, um artigo de revisão, em que, bom, a gente dá uma breve pincelada nesses conceitos aqui de novo. Mas a ideia central é olhar para as singularidades, né, e estudá-las através dessas redefinições do campo que a gente, em teoria quântica de campos, a gente está acostumado. Bom, então, antes de começar, né, a adentrar os detalhes, aí eu queria dar uma visão geral, porque eu vou esbarrar aqui em coisas talvez um pouco abstratas, então é bom que eu tenha uma linha de raciocínio aqui, assim, talvez facilite para vocês entenderem meus argumentos. Então, a ideia começa pela observação que o teorema de Hawking-Penrose, né, todo mundo conhece, é o teorema que prediz a existência de singularidades no espaço-tempo. Ele simplesmente não transforma covariantemente por essas transformações do campo, tá? Então, se a gente adotar transformações do campo como algo fundamental, como algo que muda a física, a gente tem que mudar a nossa definição de singularidade. A gente tem que buscar uma nova definição de singularidade que reflita os problemas de uma singularidade de fato na física, e não necessariamente no espaço-tempo. Para isso, eu preciso falar um pouco sobre a geometria, né, desse espaço de configuração ou espaço dos campos, tá? Que é onde os nossos campos físicos moram. E com o estudo dessa geometria, eu consigo estudar, então, os invariantes nesse espaço, né, os escalares de curvatura, nesse espaço mais abstrato, que é o espaço dos campos. Tá? E esses objetos, por construção, eles são invariantes por redefinições do campo e também por dimorfismos do espaço-tempo. Então, a pergunta que eu quero entender, né, que eu quero saber mesmo, é se os observáveis físicos são finitos, mesmo em pontos que a gente consideraria singulares no espaço-tempo. Tá? Essa é a ideia central. Obviamente que essa coisa aí da invariância por redefinições do campo é algo que a gente pode discutir. Ao longo do seminário eu vou dar a minha visão, porque que eu acho que isso deveria ser algo fundamental em física, mas não existe nenhuma evidência, obviamente, que a gente deve considerar algo de fato fundamental. Bom, então, agora vamos adentrar aos detalhes do tópico de singularidades. Eu vou começar dando uma pincelada aí nos básicos de singularidades no espaço-tempo. Isso é coisa de livro-texto, bem básico mesmo. Depois eu vou formalizar o que eu quero dizer com redefinições do campo, né? Aqui as coisas começam a ficar um pouco mais abstratas, então, se vocês quiserem me interromper para fazer perguntas, fiquem à vontade. É importante que vocês entendem no meio do que deixar as perguntas para o final, por causa disso, né?
Depois, então, eu vou utilizar, essa seria a parte principal, né, do seminário, o tópico 3 e 4, que é, então, utilizar essas redefinições do campo para estudar singularidades e ver se, de fato, as singularidades que nós conhecemos no espaço-tempo são singularidades nos observáveis. Tá? É aqui que eu introduzo um conceito que eu chamo de singularidades covariantes. Depois, então, eu estendo um pouco mais esse conceito para singularidades que eu chamo de singularidades funcionais, que nada mais são que singularidades na ação efetiva. Né? Como ação efetiva, né? A ação quântica, ela contém toda a informação da física, dos observáveis físicos. Acho que é bastante natural definir as singularidades, né, baseado nessa ação quântica. E, por fim, eu vou concluir meu seminário. Bom, então, começando aqui com uma breve revisão de relatividade geral, né, e singularidades, a gente sabe que, pelo menos do ponto de vista clássico, relatividade geral continua sendo uma ótima teoria, é a teoria mais aceita, não é a única, né, existem alternativas, mas eu não tenho dúvida que se perguntar aí para a comunidade, pelo menos 80% vai dizer que a relatividade é a resposta para a gravitação clássica. De fato, passou por diversos testes experimentais. O último aí foi a observação do buraco negro, né? Foi a construção de uma foto, né? De uma foto do buraco negro. Primeira vez, se não me engano, foi em 2019. Depois, mais recentemente, tivemos mais uma figura aqui de um buraco negro. Então, isso é extremamente interessante para a gente, porque buraco negro, que anteriormente era considerado como objetos exóticos, agora a gente consegue observá-los, né? A gente tem evidências fortíssimas de sua existência. E ainda assim, né, pelo menos do ponto de vista teórico, a gente prediz que no centro dos buracos negros existem essas coisas que a gente chama de singularidade, né? Que a física se torna singular. Né? Então, apesar de todo o sucesso da relatividade geral, é interessante lembrar que a própria relatividade geral, ela prediz o ponto que ela quebra, onde ela para de funcionar. Né? Pelo teorema do Hawking-Penrose, que é um teorema extremamente robusto, né? A gente prediz essas singularidades, que são os pontos simplesmente onde, pelo menos na visão convencional, é onde a física para de funcionar. A gente tem que procurar alguma coisa mais fundamental. Tá? Então, o que é exatamente singularidade? Como que a gente define singularidade? Bom, singularidade é um ponto onde o campo gravitacional fica muito intenso. Né? Então, aqui tem uma figura que representa esse conceito da singularidade. E bem no centro aqui tem um ponto onde o campo gravitacional fica muito intenso. Tá? Então, a primeira maneira a primeira tentativa de definir essa coisa formalmente foi através, né, da métrica, né, que é o que a gente chamaria de campo gravitacional. Então, se você fizer uma analogia com o eletromagnetismo, por exemplo, quando você tem lá o potencial de Coulomb que cai com 1 sobre R, a gente fala que em R igual a zero, na origem, a gente tem uma singularidade. Então, se a gente pega como exemplo aqui o buraco negro de Schwarzschild, né, nessas coordenadas padrões aqui, a gente poderia dizer, bom, então por essa definição, eu teria uma singularidade na origem e também uma singularidade num ponto finito aqui do raio, né, igual a 2mg, que é o que a gente chama de horizonte de eventos, e está representado por vermelho aqui na figura. Porém, quando a gente faz uma mudança de coordenadas, a gente observa que aquela singularidade no horizonte de eventos não está lá, na verdade. O que está lá, o que permanece só, é essa singularidade na origem. Tá? Então, essa singularidade que anteriormente parecia que é algo aparente só. É algo que provém de uma má escolha do nosso sistema de coordenadas. Então, a gente tem que procurar uma definição melhor do que é uma singularidade. Algo natural seria, então, olhar para os invariantes de curvatura. Então, se a gente pegar de novo o mesmo exemplo aí do buraco negro de Schwarzschild, a gente calcula lá o que a gente chama lá do escalar de Krasner, e a gente obtém esse resultado que, de fato, cai com sobre R. Então, em R igual a zero, tem uma singularidade. Né? E, de fato, não aparece a singularidade lá do horizonte de eventos. Né? Bom, essa é uma boa definição? Na verdade, ainda não. Porque a gente poderia simplesmente cortar ali a origem e tirar do espaço-tempo. Veja que o que é dinâmico aqui é a métrica, mas o conjunto de pontos, né, o espaço topológico, ali a gente escolhe. A gente poderia, se a gente quiser, remover o R igual a zero do nosso domínio e pronto.
Você poderia falar, bom, então ele não tem singularidade lá, porque o nosso escalar de curvatura ele vai ser sempre infinito em todo o domínio do espaço-tempo. Porém, nesse caso, apareceriam curvas de comprimento finito. Né? Então, mesmo que se a gente tirar esse ponto do espaço-tempo, r igual a zero, a gente poderia, então, passar a caracterizar singularidades por curvas de comprimento finito. Qualquer curva? Não pode ser qualquer curva. Se tem uma partícula lá no espaço-tempo, passeando lá no espaço-tempo, e ela nunca encontra essa singularidade, ela nunca vê essa divergência, por que a gente denominaria isso de uma singularidade? Tá? Bom, mas como a gente sabe, trajetórias no espaço-tempo, né, são geodésicas. Então, a melhor maneira, né, a maneira mais aceita até então de se definir uma singularidade seria através dessa incompleteza de geodésica. Né? Então, sempre que a gente tem uma geodésica, seja do tipo tempo, do tipo nulo, e essa geodésica é incompleta, no sentido que ela alcança um ponto em que você não pode mais estendê-la para o infinito, a gente chama aquilo de singularidade. Né? E o teorema de Hawking-Penrose prevê que geodésicas do espaço-tempo, né, assumindo algumas hipóteses extremamente razoáveis, então, de novo, é um teorema bastante robusto, difícil de evitá-lo, prevê a existência dessas singularidades. Então, veja que não é só algo que vai para o infinito. Desse ponto de vista de incompleteza de geodésica, é como se você tivesse uma trajetória de uma partícula que, de repente, deixa de existir. Você atinge um ponto que não está no espaço-tempo, que não tem realidade, não tem física ali. Né? É como se, a partir daquele ponto, como se a geodésica não pode se estender, a partícula não pode envelhecer a partir daquele ponto. Então, é algo que, de fato, não faz sentido. Não faz nenhum sentido. Né? De fato, isso não é algo físico, é um problema. Eu acho que a maioria das pessoas concordariam comigo que isso não é algo físico. O problema é como resolver esse problema, como que a gente suavizaria o espaço-tempo, como que a gente resolveria esses pontos singulares. Tá? E aqui que eu entro na parte principal, não na parte principal, mas na parte que eu vou descrever o ferramental para tentar visualizar essas singularidades de um outro ponto de vista, tá? Que seria usando essas redefinições do campo. Bom, é importante lembrar que redefinição do campo é algo que a gente usa rotineiramente, né, em teoria quântica de campos. O pessoal de fenomenologia aplica redefinição do campo o tempo todo. Às vezes para facilitar alguma conta, às vezes para facilitar a demonstração, por exemplo, de renormalização, coisa e tal. Para a gente formular isso de uma maneira um pouco mais formal, eu vou definir, né, o que eu chamo de espaço do campo como conjunto de todos os campos na minha teoria. Né? Eu vou denotar ele por esse fizinho aqui. Então, esse fizinho é algo arbitrário, é algo que pode incluir campo escalar, campo vetorial, spinores, métrica e por aí vai. Tá? Então, simplesmente um ponto aí, uma anotação para se referir a qualquer campo. Tá? Então, o conjunto dessas coisas é o meu espaço dos campos. Como a gente está falando de espaço aí de campos, né, de objetos que dependem do espaço-tempo, isso aí é um espaço de dimensão infinita. Né? É preciso lembrar também que, bom, a literatura nem sempre concorda na nomenclatura. Eu acho que o primeiro a ter introduzido isso foi o DeWitt, e ele chama esse espaço de espaço das histórias, né? Que também faz sentido, porque é a história dos campos, como você tem tanto uma parte tensorial, né, mas também a parte ali que depende dos pontos do espaço-tempo. Tá? Eu vou chamar isso simplesmente de espaço dos campos. Às vezes também eu chamo de espaço de configuração. Tá? Bom, dito isso, então, eu defino agora uma transformação dos campos simplesmente como uma transformação de φ para um φ tilde, que é inversível, né? Algo que é suave, existe a inversa, tá? Então, desse ponto de vista, eu estou olhando para essa redefinição do campo, que a gente faz lá em teoria quântica de campos, simplesmente como uma mudança de coordenadas no espaço dos campos, tá? Então, desse ponto de vista mais geométrico, parece natural, né, a gente
gente achar, a gente acreditar que física não deva depender de como a gente parametriza nossos campos. Bom, para deixar isso de um pouco mais concreto, vou pegar um exemplo aqui de um campo escalar complexo. No nível clássico, não estou falando nada quântico ainda, isso aqui é ação canônica, todo mundo conhece. E eu vou pegar esse campo complexo e vou parametrizá-lo com dois campos, né? Dois campos reais, φ1 e φ2. Um parametriza a parte real e outro parametriza a parte imaginária desse campo φzão. Tá? Bom, isso é coisa de livro-texto, a gente já está acostumado. Com isso, a gente obtém essa ação aqui, que descreve dois campos reais, né? Também com uma lagrangiana canônica. Tá? Mas essa é uma escolha possível. Eu poderia, da mesma forma, parametrizar esse mesmo campo usando, por exemplo, coordenadas polares, né, em que eu tenho um grau de liberdade, aqui que é o raio, eu tenho um grau de liberdade, aqui que é o meu ângulo, né, são dois campos. Eu obtenho, então, uma outra forma funcional para a minha ação, para a minha lagrangiana. Apesar que essas duas ações, né, essas duas lagrangianas, têm formas bastante distintas. A primeira tem uma forma muito mais canônica, que a gente já está acostumado. A segunda tem uma forma canônica para o ρ, mas o θ, daí aparece um termo irritante aqui, que é um acoplamento do ρ com θ, o termo cinético do θ, né? Apesar dessas dificuldades, é um fato que os valores dessas duas coisas são iguais. Tá? Isso pode ser facilmente demonstrado. Então, a ação parametrizada de uma forma, com φ1 e φ2, e a ação parametrizada com ρ e θ, elas são idênticas. Tá? Elas têm os mesmos valores. Como essa ação clássica, ela tem toda a informação do regime clássico, né? Então é natural que a gente, que os nossos observáveis clássicos, pelo menos, eles sejam invariantes, ou seja, sejam escalares por redefinições do campo. Então, do ponto de vista clássico, eu não estou fazendo nada demais, né? Essa invariância pela redefinição do campo está lá, eu não estou impondo nada. Tá? Então, só para a gente lembrar, o que eu fiz até agora foi só definir aliás, não é nenhuma... É só estou adicionando uma nomenclatura, algo que a gente já trabalha o tempo todo, né, com o campo, e esse espaço, esse conjunto de todos os campos físicos, estou chamando de espaço dos campos. Tá? Uma mudança aqui de coordenadas nesse espaço é o que é efetivamente essa redefinição do campo. E os escalares, os observáveis físicos são escalares nesse espaço aí mais abstrato. Então, agora a pergunta é, será que a gente precisa de alguma estrutura matemática adicional nesse espaço abstrato dos campos? Bom, agora para responder isso, a gente vai para o nível quântico. E aqui as coisas ficam um pouco mais complicadas, né? Então, essa expressão aqui é a definição da ação quântica no formalismo do campo de fundo, né? Então, o que eu tenho aqui é uma integral de caminhos, minha ação clássica, o meu φ seria a flutuação, né, a parte quântica, e o meu var φ é o campo de fundo. Se você bate o olho nessa integração aqui funcional, você já observa duas coisas. Uma, a medida de integração aqui, ela não é invariante, né? Se você fizer um análogo lá com a relatividade geral, né, quando a gente coloca a raiz quadrada de menos g na ação, né, como uma medida, a gente não tem essa raiz quadrada da métrica aqui, né, do determinante da métrica. Então, isso aqui não transforma covariantemente. Isso aqui também, essa diferença, também não faz sentido. Porque, em momento algum, eu falei que esse espaço dos campos, ele precisa ter uma estrutura vetorial. Né? Então, se a gente tem, por exemplo, um espaço curvo ali, isso aqui não faz sentido em geral. E, de fato, isso não transforma covariantemente. No formalismo convencional, né, quando a gente está lidando com teoria quântica de campos, pensando em física de partículas, né, pensando em altas energias, isso, na verdade, não é um problema. Né? Porque a matriz S é invariante independente da invariância da ação efetiva. Então, a ação efetiva não é invariante, por redefinições do campo. Consequentemente, funções de Green, né, funções de n pontos, funções de correlação, em geral, também não são invariantes por essas transformações. Porém, a matriz S, né, as amplitudes de espalhamento, sendo objetos que a gente calcula on-shell, são invariantes.
Tá? Isso é garantido pelo teorema de Borges, até onde eu sei, foi o primeiro a demonstrar isso formalmente. Porém, a matriz S não é o único observável, né, de teoria quântica de campos. É um observável de grande interesse em física de partículas, mas quando a gente começa a falar de cosmologia, por exemplo, astrofísica, a gente não está interessado em amplitudes de espalhamento. A gente não tem o mesmo nível de controle, a gente não vai lá no LHC e colide partículas lá no espaço. Então, os experimentos de cosmologia e astrofísica normalmente estão interessados em medir funções de correlação, tá? Que é o que a gente calcula usando... bom, a gente calcula esse tipo de coisa no mesmo estado. É diferente quando a gente calcula amplitudes em física de partículas, porque normalmente tem um estado in, um estado out, né? E essas coisas nem são reais e tudo mais, mas quando você calcula o in, né? Esse tipo de objeto aqui, é o que a gente chama, é o que é de fato uma função de correlação, porque isso é real e tudo mais. Pode ser obtido, por exemplo, com o formalismo de Kelvin-Schwinger, tá? Isso aqui é um tipo de observável, né? Em cosmologia e astrofísica. No entanto, daí isso passa a depender da forma que eu parametrizo os campos. Bom, isso poderia ser usado como uma evidência, então, que nada disso que eu estou falando, né, essa invariância por reparametrização do campo, não faz sentido nenhum, não tem nada de fundamental aí. Né? Apesar que seria estranho que a natureza dependesse da maneira como a gente parametriza algo. Né? Quando a gente vai lá no laboratório, a gente mede alguma coisa, a gente observa números que são interpretados, né, não formalismo. E seria estranho que se tivesse uma dependência da maneira que a gente escolhe como a gente parametriza esse formalismo. Né? Tudo bem, vocês não precisam aceitar essa minha argumentação como argumentação baseada, né, em uma argumentação, digamos, antrópica, mas numa teoria de gauge, em gravitação é uma teoria de gauge, quando a gente tem dependência da parametrização do campo nas funções de correlação, a gente tem também dependência de gauge. Tá? E elas estão ligadas de tal forma que se você corrigir um, você corrige o outro. Iberê, Oi. desculpa te interromper, mas eu tenho duas perguntas Pode falar. que eu não sei se você vai tratar adiante, mas só para colocar aqui. A primeira delas é com relação à dependência de parametrização da ação efetiva, né? A gente sabe que, bom, pelo menos os argumentos típicos, né, quando você usa o método de background e calculação efetiva, tipicamente ela vai depender da sua escolha de parametrização do campo off-shell. Uhum, sim. Mas, em geral, e aí eu estou me referindo ao teorema de equivalência da Kailosh e companhia, você remove essa dependência de parametrização on-shell. Uhum. Né? Então, assim, acho que depende um pouco do que você quer calcular com a ação efetiva, se são quantidades on-shell ou off-shell. E a segunda coisa é relacionada a esse último comentário sobre a dependência de gauge, né? Porque, por exemplo, se você usar certos formalismos como, enfim, essas ações de Vilkovisky e tudo mais, em que você não precisa a priori fixar o gauge, né? Você ainda assim tem uma dependência de parametrização. Você está usando uma parametrização específica para escrever essas ações geométricas, vamos chamar assim, que não envolvem fixação de gauge. Eu não sei se você tem alguma coisa para comentar sobre isso. Tá, com relação à primeira pergunta, comentário, né, sim, eu concordo com você completamente. De fato, foi isso que eu disse, né, a ação efetiva, ou as quantidades off-shell, ou seja, funções de Green, carregam essa dependência para parametrização. A matriz S, sendo um objeto on-shell, de fato, lá é invariante. E é garantido por esse teorema aqui, né, o teorema de equivalência, como você falou. Então, sim, de fato, até aí não tem nenhuma discordância entre nós. Com relação ao segundo ponto, nisso que eu vou chegar também. Eu não sei se eu entendi exatamente o seu comentário, mas é nisso que eu vou chegar. Eu estou falando isso para fazer a introdução à ação efetiva de Vilkovisky-DeWitt, né? Em que lá você tem essa invariância pela parametrização e a invariância de gauge também.
Mas você falou que ainda assim carrega um certo tipo de dependência, né, de parametrização. Isso que eu não entendi direito, mas a gente pode... Bom, isso é uma coisa um pouco mais técnica, mas assim, tem a ver com o fato de que você precisa fazer uma escolha para a supermétrica no espaço, no field space. E tem um Perfeito. parâmetro livre. Eu vou comentar sobre isso também mais para Tá frente. ótimo. Se eu puder postergar minha resposta. Beleza. Então tá, obrigado. Bom, então, obrigado, Antônio, pelas perguntas. Só voltando aqui, se a gente assumir bom, acho que todo mundo concorda que dependência de gauge, isso não pode existir, né? A gente não pode ter dependência de gauge observáveis. Então, isso de fato um problema genuíno. Não é só um problema de luxo, digamos, né? Um problema que a gente quer resolver só para deixar as coisas mais bonitas. Mas se a gente tem dependência de gauge em observáveis físicos, esse é um problema genuíno que a gente tem que olhar de uma maneira mais profunda. Para resolver isso, né, a gente precisa de dois elementos. Né? A gente precisa introduzir uma métrica no espaço de campos e uma conexão no espaço de campos. Tá? Com essa métrica, eu passo a reescrever aquela minha medida funcional da seguinte forma, né, com aquela correção que eu havia mencionado anteriormente, né, uma raiz quadrada do determinante de G. Tá? Isso aqui, obviamente, é um determinante funcional e tudo mais. Com isso aqui passa a ser invariante. E eu substituo aquela diferença entre dois pontos no espaço de campo por algo que é uma média distância, né, de certa forma, ao longo de uma geodésica gama. Tá? Então, essas duas coisas meio que corrigem essa dependência da parametrização. Então, quando eu volto lá na ação efetiva e imponho essa invariância, né, eu faço essa modificação, então eu passo a ter aqui uma ação efetiva, que ela é invariante por parametrização, mesmo off-shell. Tá? On-shell está garantido, e a gente reobtém todas aquelas coisas que a gente já conhece da física de amplitudes, né, da física da matriz S, mas agora off-shell, né, as coisas que a gente também tem interesse em cosmologia e astrofísica, passam a ser invariantes também, tanto por calibre, né, e também por reparametrização do campo. Então, esse DMI aqui, nada mais aqui dentro desse DMI já tem aquela correção da raiz quadrada de G, né, e agora aparecem alguns fatores aqui mais complicados, não precisa prestar atenção neles, são só coisas mais técnicas, né. E veja que agora, como eu tenho uma conexão, as minhas variações, né, minhas derivadas funcionais, passam a ser derivadas funcionais covariantes. Tá? Então, essa seria uma construção invariante por redefinição redefinição dos campos, né? Qualquer campo que seja. Essa minha conexão, a gente assume que ela seja do tipo Leavitt-Vitto, né, como de costume, no espaço-tempo. As curvaturas são calculadas da maneira usual. Tá? Bom, o problema, que foi o que o Antônio comentou, é como a gente determina a métrica. Tá? Agora, a métrica, ou a supermétrica, como alguns dizem, né, essa métrica do espaço de configuração, do espaço dos campos, ela não é algo dinâmico como no espaço-tempo. Né? Então, a gente precisa fazer uma escolha. Tá? E não existe física para ajudar a gente a determinar essa escolha. Tá? Então, essa métrica, quando a gente escreve, por exemplo, o comprimento, né, no espaço-tempo, esses índices carregam também índices espaço-temporais, né? Então, quando a convenção de Einstein aqui, além de somatória nos índices discretos, agora também tem integrações, né, contínuas. Então, uma coisa que a gente faz é assumir que isso aqui é ultralocal. Tá? O que isso significa? Significa que essa métrica lá do espaço de configuração, ela é proporcional a uma delta de Dirac, do espaço-tempo. Tá? De modo que uma dessas integrações aqui morre. Tá? Então, sobra uma integração só aqui embaixo. Tá? E, além disso, a gente assume que, também por outra localidade, a gente quer dizer que essa métrica não depende de derivado. Tá? Isso, de certo modo, faz sentido, não dependendo de derivado, porque senão a gente teria... Bom, também é questionável, né? Mas faz certo sentido, porque se na sua medida funcional você tem derivado, você ia estar adicionando dinâmica após a quantização, que é algo que não me parece muito razoável. A outra coisa, né, a outra hipótese que a gente usa é a simplicidade. E por isso, por simplicidade, eu quero dizer que a gente não adiciona nenhum parâmetro com dimensão. A gente pode adicionar novos parâmetros
desde que esses novos parâmetros sejam adimensionais, tá? Mas, de fato, isso é a única coisa que dá para a gente fazer. Isso não é baseado, né, em física. Apesar que a dependência, quando a gente fala ultralocal, nessa proporcionalidade com a delta de Dirac, isso carrega uma certa... isso é restrito dessa forma também para concordar com as coisas que a gente já sabe em teoria de espalhamento. Eu não sei quão quão necessário é essa escolha, mas isso é o que é se falado por aí. Eu nunca vi uma prova formal disso, mas de qualquer forma tem bastante arbitrário aí a forma que eu escolho essa métrica. Porém, se a gente adotar essas duas coisas, né, tanto a simplicidade e a ultralocalidade, né, então a gente consegue determinar para alguns setores, né, qualquer setor, como ficaria a forma dessa métrica funcional. Então, por exemplo, um campo escalar, né, em espaços curvos, aqui eu estou falando só de espaços curvos, a coisa mais simples de se fazer, né, seria só carregar a raiz quadrada de menos g. Né, veja que a delta de Dirac aparece em todos os casos. No caso de Young-Mills, é algo muito parecido, exceto que aparece a métrica aqui e também aparece a métrica no espaço de gauge, né? Isso aqui são índices de gauge. Agora, no caso da gravitação, é o caso mais interessante, porque é o único caso que não é trivial. Então, mesmo nessa situação de simplicidade, a gente obtém algo que é não trivial. Por que não trivial? Porque nos dois primeiros casos, não depende dos campos. Então, a conexão e as curvaturas vão ser tudo nulas. Né? No caso da gravitação, isso aí depende da métrica. Tá? E também aparece uma constante C aqui, que é adimensional. Como eu falei, né, parte da minha hipótese é que a gente pode incluir constantes que são adimensionais. Tá? Então, aparece essa constante C. Ainda assim, né, o pessoal fala que, bom, essa constante C é arbitrária. A gente pode escolher qualquer C para descrever, né, essa geometria do espaço de configuração. Isso é de fato verdade. O que se vê muito por aí é um procedimento de determinar ou a constante C, ou também a métrica, né, em geral, que até onde eu saiba também foi proposto por Vilkovisky, que é olhar para a sua ação, né, e aquele coeficiente lá que aparece no seu termo cinético seria a sua métrica do espaço dos campos. Mas, de novo, eu não acho que tem nada de física nisso, eu nunca vi nenhum argumento com apelo à física nisso, é só, me parece um apelo, de novo, à simplicidade. Tá? Então, para os propósitos aqui desse seminário, eu não vou adotar esse procedimento de Vilkovisky. Então, o procedimento que eu estou adotando é, de fato, tentar usar argumentos de simetria. Vocês poderiam pensar como se fosse uma teoria efetiva de campos para a construção ali dessa métrica. Tá? Iberê, pergunta, na verdade, um comentário no chat, que foi feito pela Mariana Lima, que ela disse que está confusa com os índices. Tá. Talvez você possa... Qual índice exatamente? Esses índices? Se ela quiser abrir o microfone, vamos. Bom, eu vou explicar. Ela disse que sim. Tá. Bom, é de fato bastante confuso. Você tem toda a razão de ficar confuso com esses índices. Essa é a anotação devido a DeWitt, e a gente usa os índices I, J, K, L, né, para denotar tanto índices discretos quanto índices contínuos. O que é índice contínuo? É ponto do espaço-tempo. Então, Izinho, Jzinho aqui, nesse caso, não tem índice discreto, só tem índice contínuo. No caso aqui de Young-Mills, IJK, né, de novo. Então, aqui eu tenho o índice discreto, que são índices do espaço-tempo, μi e AB. Quer dizer, do espaço-tempo seria só μi. E índices, né, do nosso grupo de gauge, que é AB. Tá? Esses são índices discretos. E índices contínuos, que é o ponto X e X'. Tá? Então, você pode pensar, por exemplo, como I tendo o índice μ e A, I como tendo o índice μ, A e X, e J como tendo o índice μ, B, X'. Tá?
Mas de fato é só uma anotação. É confuso no começo, e por isso que quando a gente implementa aqui a convenção de Einstein, devido a esses índices também conterem índices contínuos, tudo que é discreto aparece somatório, mas quando tem isso aqui está sendo contraído, também aparece a integração em x e x'. Eu não sei se isso esclarece um pouco a notação. Ela disse que sim. Tá. E o Satish comentou que esse G e J parece o tensor de Einstein, mas eu acho que a notação você explicou que a métrica no espaço. De fato, não é o tensor de Einstein. Isso aqui é a métrica no espaço dos campos. Bom, então, só para fazer uma breve revisão, vocês estão vendo que aparece bastante coisa aqui um pouco abstrata, então eu tenho mania de fazer essas revisões em cada parte do meu seminário. Então, novamente, a invariância agora da notação quântica exige que a gente introduza alguns conceitos geométricos, né, no espaço dos campos, que é a métrica, né, do espaço dos campos, e uma conexão. Tá? Diferentemente do caso clássico, que a gente não precisa nada disso, aquilo já está lá. Agora, a pergunta central é como que essa geometria está relacionada com a singularidade, né, do espaço-tempo. Esse que eu vou falar agora. Bom, vou começar com um exemplo. Esse exemplo não é meu, é do Hawking e Turok, onde nesse paper aqui eles estudam um instanton, né, uma solução de instanton. Não tem nenhuma relevância o fato de ser um instanton, né, aqui para a gente. A única coisa que eu quero mostrar é como que uma singularidade no espaço-tempo, ela pode, se você mudar, se você redefinir seus campos, você pode obter algo que é suave. Então, se a gente começa aqui com essa ação, né, tem Einstein-Hilbert aqui, um campo escalar, tá, para um potencial arbitrário. Você impõe como solução, né, essa métrica aqui, então está sendo parametrizado por sigma aqui. E esse parâmetro B aqui, bom, nem coloquei aqui a solução explícita, mas o que é importante para a gente aqui é que esse B, ele se anula para um certo valor de sigma, que é igual a sigma F, tá? E nesse sigma F, né, para valores de sigma próximos de sigma F, a gente já observa que o campo φ, nosso campo escalar, ele já é singular. Veja que é bem menos, eu acho que a maioria das pessoas diriam que uma singularidade nos campos de matéria são bem menos nocivos do que singularidades no espaço-tempo, mas também em sigma F, a gente observa que o escalar de Hit também tem uma certa singularidade lá em sigma F, né? Vai para infinito nesse ponto. Então, né, seria um consenso aqui que no espaço-tempo, uma singularidade no espaço-tempo seria sigma igual a sigma F. Essa singularidade, obviamente, não pode ser removida por mudanças de coordenadas, né, porque isso aqui é invariante por mudança de coordenadas. Mas o que eu vou fazer agora é uma transformação dos campos. Tá? Isso foi feito, de fato, no paper aqui, por Etkert e colaboradores. Eles encontraram uma redefinição do campo, em que o seu escalar de Hit toma essa forma, né? E o seu novo campo φ, né, toma essa forma, onde alfa aqui é um parâmetro livre. Aqui nessas novas coordenadas, as singularidades estariam em sigma barra, né, igual a zero. Tá? Então a gente pode escolher alfa da maneira que a gente quiser, em particular, a gente pode escolher um alfa de modo que tanto R quanto φ eles sejam regulares. Então, isso mostra que existe uma redefinição dos campos, tanto da métrica quanto do campo escalar, né, em que a singularidade some. Ou seja, né, do ponto de vista um pouco mais geométrico, como eu tenho detalhado aqui, existe uma coordenada no espaço dos campos, M, né, uma coordenada G tilde e F tilde, em que essa singularidade simplesmente não está lá. Tá? Então, essa singularidade ela passa a ser uma consequência de uma má escolha da forma que a gente parametriza esses campos. Desculpa, uma perguntinha rápida. Essa mudança de coordenadas no espaço dos campos, essa mudança de parametrização dos campos, ela é singular ou não? A transformação?
Nesse caso, sim. O que eles fizeram, eu não sei se você é familiar com esse artigo aqui. Não, mas porque eu pergunto porque, assim, por exemplo, em relatividade geral, né, quando você faz uma mudança de coordenadas para remover singularidades de coordenadas, tipicamente essas mudanças de coisas são singulares também. Sim, sim. Mas no final do dia, a métrica estendida, vamos chamar assim, que cruza a singularidade, ela é também uma solução das equações de Einstein, né? Aham, Agora, eu estou me perguntando se você faz uma mudança de parametrização do campo que é singular e obtém uma expressão regular, eu me pergunto se isso ainda é uma solução das equações de campo no seu novo sistema de coordenadas no field space, né? aham. Então, de fato, que esse pessoal fez lá é mostrar que existe uma transformação, uma redefinição dos campos singular, né, como você disse, de modo que essa singularidade cancela a singularidade que estava presente antes. Tá? Eu não me lembro se eles mostram que continua, que permanece sendo não, aliás, ele nem precisa mostrar, porque eu já te digo, as soluções são levadas em soluções. Tá? Se você tem, isso dá para mostrar, mas se você tem, acabou de me ocorrer isso, eu lembrei disso, se você tem uma solução de uma equação de campo, né, numa certa coordenada, e você faz a transformada para uma outra coordenada do espaço dos campos, isso é levado a uma outra solução das equações transformadas. Ok, obrigado. Né? Apesar que eu não lembro se eles fizeram isso no artigo, mas isso é só o que me ocorreu agora. Enfim, de qualquer forma, isso não é um exemplo. Esse primeiro exemplo do Hawking Tour, que não é um exemplo isolado, né? Na literatura existem vários outros exemplos de vários grupos, né? Que estudaram singularidades, tanto cosmologia, buraco negro, por aí vai. Então, parece existir evidência suficiente que mostra para a gente que, né, de fato, singularidades do espaço-tempo, pelo menos nessa maneira que é usualmente definida, elas não sobrevivem a redefinições do campo. Tá? Então, a pergunta dado todos esses exemplos, como que a gente elabora um argumento um pouco mais geral, ao invés de ficar usando exemplos e exemplos para tentar estudar a física, né, tentar corrigir esse problema da singularidade. Bom, isso volta no teorema de Hawking-Penrose, que eu já mencionei. O teorema de Hawking-Penrose, de novo, é o teorema que ele detalha, né, quais são as condições necessárias para a formação de singularidades. É um teorema extremamente robusto, porque as hipóteses que vão nele são bastante razoáveis. Então, normalmente, né, as tentativas, por vezes frustradas, de tentar resolver o problema da singularidade, é sempre tentar atacar violar uma dessas hipóteses, né? Então, às vezes o pessoal vai lá, introduz algum tipo de matéria que não satisfaz uma condição de energia razoável, ou muda alguma estrutura, né, do espaço-tempo, por aí vai. Eu não vou entrar em detalhes nisso aqui, tá? Porque é algo bastante técnico e matemático. Mas o ponto é que esse teorema ele não sobrevive a redefinições do campo. Tá? E não é muito difícil de ver isso. Você pode, por exemplo, pegar o Focusing Theorem, né, que tem várias ocasiões ali que aparece uma dependência da métrica. Se vocês voltarem lá no meu artigo de 2020, eu mostro que você transforma a métrica, obviamente você já não tem garantia nenhuma que você vai ter uma convergência de geodésicas. Então, isso leva a duas possibilidades, né? Ou existe um referencial preferido, né? Um referencial que é diferente dos outros, que carrega uma física diferente dos demais, no espaço dos campos, tá? De novo, isso aqui não estou falando de um referencial, estou falando de um referencial no sentido bem genérico, incluindo o espaço dos campos. Ou o teorema de Hawking-Penrose não funciona, né? Ele funciona para esse conceito de singularidade definido como incompleteza de geodésia, né? Que é como foi definido historicamente, mas
partir do momento que você introduz essa invariância por redefinição do campo na jogada, deixa de valer, tá? Então, para os propósitos desse seminário, eu vou adotar a segunda posição, obviamente, né, como já diz o próprio título, e isso nos deixa com várias perguntas, né? A primeira é, qual, então, passa a ser o significado dessa singularidade do espaço-tempo? Será que, de fato, essas singularidades do espaço-tempo, elas apontam para um ponto ali onde quebra a física, onde a relatividade geral para de funcionar e tudo mais? Ou será que simplesmente é um ponto, ele reflete uma má escolha da parametrização dos nossos campos? Bom, então, se a gente adotar essa visão em que redefinição do campo é algo fundamental, né? E a física não deveria depender da maneira que a gente parametriza os campos, a gente precisa procurar uma nova definição de singularidade. Assim como teve historicamente toda essa trajetória aí de tentar definir singularidade por meio da métrica, e depois por meio de invariantes de curvatura, depois por completeza de geodésia, então aqui a gente tem que mudar um pouco essa definição a fim de incluir redefinições do campo, né, na jogada. Então, para isso, eu vou usar todo aquele ferramental, né, geométrico do espaço dos campos, e eu vou passar a olhar para os invariantes de curvatura desse espaço dos campos. Tá? Que, obviamente, né, por construção, esses invariantes de curvatura do espaço dos campos não dependem de como a gente parametriza os campos. Lembrando que uma redefinição do campo nada mais é que uma mudança de coordenada naquele espaço. E também não depende de como a gente escolhe coordenada do espaço-tempo. Tampouco. Tá? O que é importante aqui é que toda vez que a gente encontrar uma singularidade nesse espaço abstrato dos campos, naturalmente que a gente vai achar uma singularidade no espaço-tempo. Da mesma forma, quando a gente, lá na construção usual, né, toda vez que a gente tem, por exemplo, uma singularidade numa invariante de curvatura do espaço-tempo, isso implica que todas as métricas vão ter uma singularidade naquele ponto. Tá? O contrário, porém, não é verdadeiro. Da mesma forma que eu mostrei lá nos meus primeiros slides. A gente pode encontrar singularidades no espaço-tempo que são removíveis, né, por redefinições do campo. Ou seja, não refletem uma singularidade no espaço dos campos. Tá? Bom, então, vamos voltar um pouco ali àquela métrica, no caso da gravitação. Lembrando que isso aqui, de novo, é o único caso que não é trivial, ainda carrega aquela dependência C. Veja aqui, né, só relembrando aqui a minha nomenclatura, né, dos índices. Aqui eu estou usando agora índice maiúsculo. Índice maiúsculo é só índice discreto. Veja que agora não incluí aqui o X do delta de Dirac, tá? Só por simplicidade mesmo, não tem nada de mais. Então, se a gente voltar aqui nessa métrica, a gente pode calcular um escalar de curvatura, por exemplo, o escalar de Krashman. Isso, bom, analiticamente, isso é extremamente difícil de ser feito, mas qualquer software aí, como matemática, consegue calcular isso. E quando você calcula essa quantidade, esse invariante do espaço dos campos, a primeira coisa interessante que a gente observa é que isso aqui é finito, tá? Para qualquer valor dos campos, é constante, tá? Não depende de mais nada além da dimensão n do espaço-tempo. Em particular, também não depende dessa constante C. Tá? Então, é algo sugestivo que parece nos dizer que, opa, então, isso quer dizer que se a gente adotar essa métrica, não existem singularidades no espaço-tempo? Bom, não é tão simples assim, né? De novo, essa métrica é uma escolha, assim como o Antônio havia mencionado, e está extremamente certo. É uma escolha, não é completamente arbitrária, mas tem um grande nível de arbitrariedade aí. Não é arbitrária porque a gente está usando usando argumentos de simetria e tudo mais. Então, outras escolhas dessa métrica podem mudar essa conclusão. Em particular, se a gente colocar matéria no jogo, tá? A gente pode daí colocar termos ali nessa métrica do espaço de configuração, que pode depender tanto da métrica do espaço-tempo, quanto de um campo φ que seja. E mais importante de tudo é que não existe só um escalar de curvatura, né? Existem infinitos. Então, não é suficiente
a gente mostrar que o escalar de Crashman ele é finito, tá? Seria preciso mostrar que todos os outros infinitos invariantes do espaço dos campos, eles também seriam finitos, tá? O que é humanamente impossível. É suficiente mostrar que existe, como foi feito, né, nos exemplos anteriores, que existe uma coordenada no espaço dos campos em que em que aquela singularidade ela é suavizada, isso já é suficiente. Mas dessa forma, mostrar que um invariante é finito, isso não significa grande coisa. Apesar que é algo sugestivo. Agora eu queria levantar a atenção ao fato de que o que significa agora se a gente tiver singularidade? Tá? Porque se a gente tiver uma singularidade no espaço dos campos, veja que no espaço dos campos, geodésica não tem a mesma interpretação que geodésica tem em espaço-tempo. Né? Espaço-tempo pode ter, partículas, né, trafegam ao longo de geodésicas, a luz trafega ao longo de geodésicas. No espaço dos campos, geodésica é só uma construção geométrica, não tem nenhuma interpretação física. Então, se a gente não tiver um ponto, se a gente cortar aquele ponto que seria singular no espaço dos campos, tirar fora dali, isso poderia simplesmente representar a inexistência de uma configuração, de uma solução, por exemplo, em física, que não parece levar a grandes problemas. Não estou dizendo que essa é a resposta final, mas à primeira vista, né, é algo curioso e que pode ser feito. Bom, nessa última parte, talvez fique um pouco abstrato qual é a relação disso com observáveis mesmo. Né? Porque agora estou falando de um espaço abstrato, né? Um espaço que é o espaço dos campos. A relação, né, primária disso com o observável é que funcionais são definidos nesse espaço dos campos. Né? Então, os observáveis também são definidos nesse espaço dos campos. Mas ainda assim deixam um certo incômodo de como que isso está de fato relacionado com coisa que a gente vai lá no laboratório e mede. Tá? É por isso que então agora eu vou introduzir o que eu chamo de singularidade funcional. Tá? É um exemplo de singularidade covariante, que foi essa que eu descrevi agora há pouco. Ela também é invariante não só por diffeomorfismo do espaço-tempo, mas também por diffeomorfismo do espaço dos campos. Tá? Mas ela agora é baseada em algo que a gente sabe que está ligado com física mesmo. Tá? E isso que eu quero dizer que está ligado com física é a ação efetiva. Então, como eu introduzi lá atrás, né, a ação efetiva, ela carrega toda a informação de física, tanto no regime clássico como quântico. Tá? É uma generalização direta da ação clássica. Dela segue diretamente, né, a informação, por exemplo, da matriz S, né, que são quantidades on-shell, fazendo aquela correção lá devido a Vilkovisky e DeWitt, a gente também consegue estender aquela invariância para quantidades off-shell como funções de correlação, que são coisas que são mensuráveis, né, de novo, em cosmologia astrofísica. Então, parece natural a gente usar esse objeto, já que ele contém toda a física no regime quântico, a fim de definir, né, de introduzir esse novo conceito de singularidade. É um conceito de singularidade que não depende de como eu parametrizo meus campos. Então, eu vou definir, né, uma singularidade, mais precisamente que eu chamo de singularidade funcional, da seguinte forma: seja φ0, tá, uma solução das equações efetivas de movimento, tá? Equação efetiva, de novo, generaliza as equações clássicas de movimento. Aqui eu estou usando a variação da ação efetiva, da ação quântica. Esse φ0, de novo, é um ponto qualquer, não é um campo escalar, isso que eu quero dizer, pode ser qualquer campo. Tá? Então, para um φ0, que é a solução das equações efetivas de movimento, vou falar que esse φ0 ele é singular toda vez que o meu gama, né, minha ação efetiva, não puder ser definida nesse ponto. Pronto. Tá? Se a minha ação efetiva não é definida nesse ponto, eu também não posso definir função de correlação. Se eu não posso definir função de correlação, eu não posso definir os meus observáveis em cosmologia, tampouco posso definir matriz S, que são observáveis em altas energias, né, em física de partículas.
Tá? Então, parece ser uma definição razoável, né? Uma definição natural, tá? E que está ligado diretamente com física. Bom, é fácil definir, o problema, como sempre, é calcular. Essa definição, veja, primeiro de tudo, mesmo se a gente voltar lá para o formalismo usual da ação efetiva, é não linear, né? A gente tem gama aqui e é definido de maneira iterativa, né? A gente tem gama aqui do lado direito também, tem gama em ambos os membros, tá? Isso já torna extremamente difícil resolver essa equação integral. Sem contar também que ela tem dimensão infinita e tudo mais, e agora a gente tem também algumas complicações adicionais aqui. O resultado disso aqui depende não só da geometria do espaço de configuração, como eu estava explicando até há pouco, mas também depende da condição de contorno que eu coloco aqui nessas integrações e também depende da ação clássica. Então é algo que não é nada fácil de resolver. Quem trabalha com isso sabe que isso aqui só pode ser resolvido com expansões assintóticas, coisas do tipo. Porém, né, para os propósitos da gente tentar entender, né, um pouco mais sobre singularidade, sobre o comportamento singular da natureza, se a gente olhar um pouco mais perto dessa definição, né, dessa construção, o lado esquerdo aqui, a gente pode definir um outro funcional, que eu vou chamar de psi. E esse psi eu chamo ele de um parâmetro de ordem, ou parâmetro de ordem funcional. Por quê? Simplesmente porque ele me lembra um pouco daquela física lá de defeitos topológicos em matéria condensada, cosmologia, etc. Então veja que toda vez que agora o meu gama, se eu assumir que o meu gama é real, e não precisa ser, mas no caso que não é real, é trivial, mas se o meu gama for real, conforme ele varia, a imagem do meu psi, ele percorre uma circunferência, né? Por causa dessa exponencial. Então, é um espaço S1, tá? Então, agora, para determinar se um certo ponto φ0 é singular, eu vou seguir aquela receitinha, digamos, que a gente sabe lá de defeitos topológicos. Então, a gente pega, por exemplo, uma curva no espaço dos campos, uma curva fechada em torno desse ponto φ0, que eu desconfio que seja um ponto singular, né? Por ser uma curva fechada, ela tem a topologia de S1, tá? Então, daí eu tenho um mapa, né? O meu psi passa a ser um mapa de S1 e S1, tá? Então, toda vez que esse meu psi, a imagem de gama por psi, ele girar em torno do contradomínio S1 várias vezes, significa que eu tenho algo singular. Se ele não girar nenhuma vez, significa que essa curva ela pode ser deformada continuamente a um ponto. Ou seja, não tem nada que é singular de fato. Se ele girar mais de uma vez, significa que eu tenho algo singular. Então, para isso, eu introduzo aquele winding number, seria uma generalização funcional daquele winding number, utilizando novamente, né, esse meu parâmetro de ordem. A gente obtém essa definição para um winding number funcional que segue diretamente da sua ação efetiva, né, da sua ação quântica. Então, eu vou dizer que toda vez que eu tiver uma singularidade funcional, o meu W aqui ele vai ser diferente de zero. Tá? Se ele for zero, quer dizer que não tem singularidade funcional nenhuma. Pode ter uma certa singularidade aparente, mas que é a partir de uma certa cirurgia local, digamos, né? Lembre-se que esse tipo de coisa está ligado com coisas globais do nosso espaço, no caso, o espaço dos campos, mas com uma certa cirurgia local, por exemplo, definindo limites naquele ponto e tudo mais, eu posso fazer aquela coisa que aparentemente é singular se tornar algo completamente suave. Então, ponto importante, de novo, né, só queria insistir aqui, se eu tiver W diferente de zero, eu tenho uma singularidade funcional. Não faz diferença se W é 1, 2, 3, não interessa. Diferentemente de quando a gente faz aquela classificação de defeitos topológicos, né? Mas tem diferença entre W ser zero, que é a ausência de singularidades funcionais, e W ser diferente de zero. Tá? Bom, vamos pegar exemplos, então. Então, vamos começar com um exemplo bem simples de uma teoria de campo escalar, no plano, que é em Minkowski. Aliás, é importante lembrar que agora estou falando
Toda essa construção é bastante geral, não necessariamente está ligada com espaços curvos e tudo mais. Então, um exemplo se eu pegar dois campos, φ1 e φ2, dois campos escalares, vamos supor que o soldado me deram essa ação efetiva aqui. Consegui calcular de algum jeito, tá? Eu obtive essa ação efetiva. Com um certo potencial V aqui, tá? Bom, obviamente, né, como tem um arco tangente aqui de φ1 por φ2, isso aqui não vai ser definido na origem, né? O que é a origem aqui? É φ1 igual a 0 e φ2 igual a 0. Então, isso já mostra que a gente tem uma singularidade funcional nesse ponto, φ1 e φ2 igual a 0. Qual que é o problema disso? Porque se eu tenho uma singularidade lá, eu não consigo calcular. E se esses campos forem soluções, né, das equações efetivas de movimento, eu simplesmente não consigo calcular funções de correlação e matriz S naquele ponto. Pronto, simples assim. Se a gente pega lá essa introdução que eu fiz ao wind number, a gente calcula, não é tão simples assim, porque agora a gente está lidando, né, uma curva, mesmo que seja uma curva de dimensão finita, mas é um espaço de dimensão infinita. Então tem que tomar um pouco de cuidado como calcula essas coisas. A gente obtém esse resultado aqui. Tá? Então V4 é simplesmente o volume do espaço-tempo, e lambda da quarta aqui é o parâmetro, que é a constante de acoplamento. Tá? Bom, eu coloquei isso aqui igual a 1, mas, de novo, isso aqui é arbitrário. Tá? Bom, aliás, isso aqui ainda continua um mistério, para mim, é coisa que eu tenho discutido com meus colaboradores, porque bom, enfim, eu não vou discutir mais sobre isso, se alguém tiver interesse, pergunta. Mas o que é importante é o fato de que isso aqui é diferente de zero, então esse nosso formalismo, essa nossa construção, concorda com o fato da existência de uma singularidade. Bom, esse foi só um toy model, né? Só um exemplozinho aí básico, simples, não muito interessante. O que acontece agora com cosmologia, por exemplo? Tá? Então, se a gente pegar um campo escalar num background cosmológico, os meus graus de liberdade passam a ser, né, o próprio campo escalar φ e o fator de expansão A, né, que aparece aqui na métrica. A solução das equações de movimento, nesse caso, é dada por isso aqui, então inclui tanto o universo em expansão ou em contração, mas isso também não importa para os argumentos aqui. E, de novo, a gente já vê que o φ, né, o nosso campo escalar, ele já apresenta uma singularidade em t igual a 0. Tá? E, de fato, também para a métrica, né, aliás, para a curvatura, existe uma singularidade em t igual a 0. Quando a gente calcula a curvatura, o escalar de Hit, para aquela solução, em t igual a 0, isso aqui diverge. Então, existe uma singularidade do espaço-tempo ali, tá? Porém, a ação efetiva ela é bem definida. Você calcula, né, nessa mesma configuração, você joga ali, você vê que no limite em que t vai igual a 0, o gama vai para 0. Tá? A única coisa que eu fiz ali foi pegar essa solução e jogar aqui. Então, a ação efetiva é bem definida. E pela nossa construção, isso deveria levar a um wind number igual a 0. Um wind number nulo. E, de fato, é o que a gente encontra. Então, a gente usa aquela mesma construção, faz os cálculos. De novo, não é tão simples assim. Tem que tomar um certo cuidado, mas a gente mostra que W igual a 0. O que concorda, então, com a nossa expectativa. Então, a gente foi bem sucedido em achar um formalismo, né, uma construção que determina quais os pontos do espaço de configuração, do espaço dos campos, que são singulares, singulares nesse novo sentido. Então, veja, não parece razoável mais a gente adotar essa visão que singularidades do espaço-tempo são, de fato, singularidades no sentido operacional, no sentido que a gente tem física ali, né? Porque, como eu mostrei, através de vários exemplos, existem pontos que são aparentemente singulares no espaço-tempo, e isso leva a vários paradoxos que a gente consegue imaginar aí, como, né, física quebra e tudo mais. Mas, do ponto de vista daquelas coisas que a gente, de fato, mede, né, daquelas coisas que são observáveis, mas até nisso a gente tem que tomar um certo cuidado, porque todo mundo sabe que observável em gravitação não é nada fácil de definir. De qualquer forma, né, coisas que seguem da ação efetiva, que são singulares nesse último sentido que eu introduzi, esses carregam
uma dificuldade de definir operacionalmente os observáveis. Então, a gente não consegue estabelecer como calcular essas coisas ou como medir essas coisas, né, função de correlação, matriz S, no laboratório, mesmo se isso fosse possível, em princípio. Então, só para concluir aqui, só queria relembrar que, bom, então, do ponto de vista clássico, eu não fiz nada, né, essa invariância está lá. Eu tentei argumentar no sentido que essa invariância é necessária no regime quântico, então, para resolver coisas do tipo dependência de gauge, né? Mas para isso a gente tem que introduzir algo que é mais ou menos arbitrário, né? Que é a geometria desse espaço de configuração, como o Antônio também havia falado. Aliás, eu chamo a atenção para vocês ao fato que essa semana a gente colocou também um paper no Archive que lida exatamente com isso, com essa necessidade de você ter que incluir uma noção a mais, e toda vez que você tenta impor a inexistência ou impor que física seja completamente independente de um conceito absoluto, né, de um background, você viola um certo tipo de diffeomorfismo e vice-versa. Então, essas coisas parecem que, se a gente insistir em teoria quântica de campos, obviamente, né? Se a gente insistir numa descrição através de integrais de caminho, uma dependência com um background e invariância por diffeomorfismo de um espaço qualquer, vão sempre se opor um ao outro. Mas não me parece um absurdo, um tamanho absurdo, assumir, por exemplo, uma métrica do espaço de configuração. A gente pode usar argumentos de simetria, como a gente faz para construir ação, por exemplo, como a gente tem feito, né? Esse é o espírito de teorias efetivas, e tentar fazer coisas razoáveis, né? A gente tem que lembrar, no entanto, que faz parte da definição da nossa teoria. Então, faz parte da definição da nossa teoria, tanto a ação clássica, mas também a métrica desse espaço dos campos. Tá? Então, por último, só queria falar, então, que apesar dessa visão aí do espaço da singularidade do espaço-tempo não parecerem tão nocivas, existe uma definição aparentemente melhor. Tem muito a ser estudado, obviamente, mas essa singularidade funcional é o que parece trazer coisas bastante mais peculiares e difíceis da gente conseguir fazer algum avanço em física e principalmente em gravitação quântica. Então é isso, eu paro por aqui. Muito obrigado. Bom, então, muito obrigado, Iberê. Vamos agradecer ao Iberê por esse excelente seminário. Bom, e agora fica aberto para perguntas, comentários. Quem quiser. O Marcelo levantou a mão. Marcelo, pode fazer a sua pergunta. Marcelo, você está no mudo. Eu não sei se você já começou a falar. Desculpa, distraí. Esse espaço abstrato de configurações que você introduz nesse tratamento, eu entendo que você está supondo que seja uma variedade e depois você introduz estruturas nessas áreas do seu seminário. E me ocorreu a pergunta de que dimensão teria essa variedade. Tá. Tem outras, não sei, eu tenho 2 ou 3 coisinhas, você decide como eu faço. Paro a cada uma e depois comento, não sei, Iberê. Tá, então. Parabéns pelo seminário. Muito obrigado pela pergunta aí, é uma pergunta de fato importante. A primeira coisa, antes de eu responder exatamente a sua pergunta, chamar esse espaço de variedade, eu acho... Um pouco demais, né? Um pouco demais, apesar que DeWitt, ele tem um livro lá em que ele trata sobre os aspectos globais de teoria quântica de campos, e tem um apêndice que ele mostra que é possível, do ponto de vista topológico, né, você definir bolas abertas e tudo mais. Então, em algum sentido, dá. Eu não acho que a comunidade matemática aceitaria essa argumentação, mas não sei, né? Não sou matemático para dizer isso. Mas, pensando como físico, a gente pode chamar isso de uma variedade, sim, de fato.
E a dimensão dessa variedade é infinito. É infinito porque é um espaço de função, né? Aliás, é mais do que um espaço de função, é um espaço de campos, tá? Então tem dimensão infinita. Isso que leva a grandes dificuldades, porque aparece divergência para todo lado. Principalmente quando você assume aquela ultralocalidade que eu falei, qualquer coisa que você vai calcular, quando você tem índices repetidos, né, você passa a calcular uma delta de Dirac na origem, delta de zero. Então tem que tomar cuidado daí como interpretar essas coisas, tá? Não é tão simples assim. Posso... Você comentou agora no final sobre a determinação da supermétrica. Uhum. É uma coisa completamente, talvez seja uma palavra forte, muito em aberto. Isso é de uma fluidez extraordinária nesse paradigma, não é isso? Da gravidade é essa, olha, como sabe, pode ser outra, depende da construção das simetrias que você leva em conta, ou seja, muito ad hoc, não é esse caminho nesse sentido? Uhum. Não, eu concordo plenamente com você. É algo que eu tenho feito conta nesse sentido. Foi por isso que em alguns momentos eu mencionei uma teoria efetiva para determinar essa métrica. Porque, de fato, quando a gente fala, por exemplo, Yang-Mills, ou pega uma teoria escalar e faz aquela escolha, não, aquela é uma escolha. Uhum. A gente pode, por exemplo, incluir uma escolha muito mais complicada. Então, baseado só em simetria, não é muito difícil em complicar isso, né? A gente começa a trabalhar com essas coisas assim, porque é o mais simples, mas não é o único e não tem argumento físico para mostrar que isso aqui é único. Agora, como eu mencionei, grande parte da comunidade, grande parte da literatura, eles fazem aquela coisa que é feita em teoria sigma não linear, né? Aquele coeficiente que aparece lá no seu termo cinético e parece uma métrica, então vamos pegar isso aqui e de fato usar como se fosse a métrica do nosso espaço dos campos. Mas não tem nada de física nisso. Eu, pelo menos, não conheço. E quando eu converso com outras pessoas e questionam sobre isso, também ninguém fica... Então, parece que criou-se um procedimento ali para seguir em frente, mas sem muita justificativa. Tem uma justificativa, para ser sincero, que seria o cancelamento de divergências em um loop, mas que também é algo que não é estritamente necessário, né? Não é, de novo, não é algo físico, é algo operacional, algo matemático. Isso leva a meu comentário seguinte, que testar um paradigma desse está longe de acontecer. Sem dúvida. Tem vários aspectos da gravitação que está longe da gente testar, mas não seria... Veja, essas coisas afetam os observáveis diretamente. Esse é o tipo de coisa que eu tenho trabalhado com alguns dos meus alunos de mestrado, que é ver como uma métrica, por exemplo, uma métrica ou outra no espaço dos campos, afeta a coisa, por exemplo, potencial colombiano, né? E tudo mais. Se a gente vai conseguir testar isso ou não, porque tudo depende também da escala e tudo mais, daí outro problema, né? Mas você tem que pensar na métrica do espaço dos campos como se fosse uma ação. Para cada ação você tem uma teoria, para cada teoria você tem novas predições que podem, em princípio, serem testadas. Mas eu concordo com isso. Só um comentário final para terminar. Não seria mais simples testar as premissas dos teoremas de singularidade observacionalmente? Mas daí você está assumindo que singularidade do teorema As premissas básicas, grosso modo. Do Hawking-Penrose. Hawking-Penrose, agora sim. Mas, então, sim. As premissas. Os matemáticos encaram teoremas diferentes de nós físicos. Os matemáticos tentam... Tenho 3 hipóteses ou 4 hipóteses. Se eu tirar o resultado
permanece, muda, em que sentido Aham. muda, etc. Mas nós físicos temos uma visão diferente. Aham. Essa premissa aqui, que é formulada matematicamente com esse enunciado, essa premissa eu posso testá-la observacionalmente ou não? Você vê que o físico, nesse sentido, pode ir além do matemático. Não é só que ela é razoável e bem formulada. Eu posso perguntar se a natureza concorda com a minha premissa. Aham. Sem dúvida nenhuma. O problema esses teoremas, eles são bastante robustos. O pessoal tem tentado, assim, se você acompanha no Archive, quase todo dia sai um paper de alguém tentando alguma forma de não satisfazer alguma daquelas premissas, né? Eu não estou falando do ponto de vista teórico, não. Estou falando do ponto de vista laboratório mesmo ou de observações. Bom, mas isso é tão difícil quanto, eu diria. Desculpa, agora não te acompanhei, Iberê. Que você falou, então não seria, né, se eu entendi bem desde o começo do seu comentário, você disse o seguinte, então não seria melhor, ao invés de a gente testar essa minha proposta, tentar testar primeiro as premissas do teorema de singularidade? Observacionalmente ou experimentalmente? Não, sim, experimentalmente, eu imagino que entenda isso. Mas eu diria que testar ambas as coisas são difíceis. E é importante lembrar que, de novo, singularidade não é algo físico. Então, o problema de singularidade é um problema teórico. A gente precisa encontrar o que substitui essas singularidades. A não ser que você acredite que, de fato, em algum ponto do universo, o universo acaba e para. Não sei, para mim não é razoável. Eu acho que reflete a opinião de grande parte da comunidade que, de fato, singularidade é um problema teórico e não algo que a gente poderia ir no laboratório e fazer observação, né? Eu não estou querendo observar a singularidade, mas testar uma hipótese que pode levar a uma reformulação dos teoremas, por exemplo. Tá. Sim, entendi. Observacionalmente, sempre. Eu sei que, do ponto de vista teórico, tem muitas tentativas, como você bem comentou e conhece melhor do que eu, de serem feitas, etc. Mas a minha preocupação é a ótica do testar teórico, ou testar observacionalmente, desculpa. Sim. Não, faz completo sentido isso aí, de fato. Infelizmente eu não sou experimental para poder tentar repetir esse tipo de coisa. Às vezes a gente não é experimental, mas bola de alguma maneira. E eles que façam, digamos. Mas, enfim, eu fiz meu comentário. Muito obrigado, Iberê. Eu que agradeço. Então, obrigado pela discussão. Eu vejo que o Rodrigo está com a mão levantada. Rodrigo, pode fazer a sua pergunta. Oi, boa tarde. Bom dia, boa tarde, não sei se vocês me escutam. Oi, eu escuto. Eu vou tirar o microfone. A minha pergunta é bastante nesse sentido dessa conclusão que você coloca. Eu não sou da área, tá? Então, se ela for meio idiota, eu peço desculpas. Mas você fala que a gente consegue evitar, então, a questão da singularidade vinda da métrica, pelo menos, com todo esse estratagema, e que a gente substitui isso por um problema de singularidade funcional. Eu consigo entender fisicamente o sentido de uma singularidade vinda da teoria de Einstein, consigo entender como a gente costura esse problema com a questão da censura cósmica e coisas assim. A minha pergunta é qual semelhante ao que falou o professor Marcelo, qual é a efetividade física dessa singularidade funcional, né? Qual é o conteúdo disso, efetivamente? O que é observável? O que poderia ser dito nesse sentido, se é que algo pode ser dito, né? Nem tanto, não precisa ser do ponto de vista observacional, que eu acho que a gente realmente está bastante longe de qualquer coisa sobre esse panorama, mas pode ser do ponto de vista de partículas, ou do ponto de vista de análogos, ou qualquer coisa assim, algo a ser dito nesse sentido? Tá, perfeito. Não, sim, então,
É muito complicado quando a gente começa a perguntar o que é físico e o que não é físico, né? Porque a gente tem que lembrar que os observáveis é a gente que define, a gente teórico que define, e a gente que fala, olha, vocês têm que medir isso aqui com relação a esse framework. Em gravitação clássica, tem sim esse sentido, talvez físico seja muito forte, mas no mínimo, minimamente estranho que a gente tenha essas incompletezas, né, ao longo de geodésicas, porque daí ali para de funcionar tudo, né? No meu formalismo, eu tenho uma posição muito mais operacional mesmo, que depende, né, meu conceito de singularidade afeta diretamente a construção de observáveis que a gente está acostumado em teoria quântica de campos. De novo, cabe a gente definir o que é observável ou não. Mas em física de partículas, né, por exemplo, que a gente observa lá as amplitudes de espalhamento, se a gente tiver uma singularidade funcional, eu simplesmente não consigo definir uma amplitude de espalhamento. Então, literalmente, nesses pontos de singularidades funcionais, não tem maneira de eu definir esses observáveis que a gente está acostumado. Não tem. Tá? Naquele ponto ali, naquele ponto do espaço de configuração, ou seja, para aquela configuração, se aquela configuração for física também, ou seja, satisfazer as equações de movimento, não tem o que ser feito. Tá? Isso me parece algo ainda mais profundo, porque agora a gente está lidando com, não coisas, digamos, de cunho filosófico, mas coisas que são construídas no formalismo da teoria quântica de campos, e é uma coisa que a gente tem usado em teoria quântica de campos, seja em aplicações em física de altas energias, seja em cosmologia e astrofísica, seja em matéria condensada, onde também faz as observações de funções de correlação. Esses observáveis ficariam simplesmente sem definição. Então, é algo que é singular nesse sentido. Os observáveis seriam singulares. Tá? Não sei se isso responde bem a sua pergunta. Sim, responde. Mas aí eu não... Quer dizer, de uma certa maneira, a proposta filosófica, talvez, acho que até o Marcelo tenha falado, não se perde um pouco. Quer dizer, não troco 6 por meia dúzia, no sentido de que, ok, eu tenho uma teoria clássica que falha na singularidade. Então, a gente cria certos mecanismos, né, para dizer assim, bom, ela vai funcionar até aqui, até ali, até acolá, ou vai ter certos limites de funcionalidade. E aí eu estou ressituando essa teoria para uma outra teoria que tem problemas semelhantes. Eu quero dizer, eu não consigo definir certos conjuntos de parâmetros que vão criar problemas, né? Quero dizer, a gente não tem efetivamente... Bom, temos observações de buracos negros, né? Tem prêmio Nobel que deu observação de buraco negro, ok. Se isso é de fato um buraco negro singular, ou, por exemplo, uma solução que não represente um buraco negro singular, um buraco negro regular, por exemplo, ninguém sabe, efetivamente, né? A gente está discutindo, essa discussão, inclusive, é bastante nos últimos anos, né? Se há realidade física, ninguém sabe. Mas, então, se é do ponto de vista teórico, qual seria... Quer dizer, quais são as vantagens, então? Tá, ótima pergunta. Só uma... Eu não quero entrar no ponto de vista epistemológico das coisas, mas só uma pequena correção. Isso aqui não é uma teoria, né? Isso aqui é um formalismo. Do mesmo jeito que teoria quântica de campos não é uma teoria por si só, né? É um formalismo. Então, a diferença é que o teorema de Hawking-Penrose é o resultado de uma teoria, é uma predição de uma teoria, tá? Aqui que eu estou te mostrando é só que tem toda essa outra maneira de visualizar singularidades, que pode existir singularidades funcionais, mas em momento algum eu falei que elas são garantidas, né? Então, nos exemplos que eu dei, e por isso que a sua pergunta é interessante, eu dei, por exemplo, o exemplo de um campo escalar em cosmologia. Não tem singularidade nenhuma lá. Então, algo que a gente considerava singular previamente, naquele contexto, a gente consegue definir os observáveis, levando em conta na sua pergunta anterior. Então, a diferença é essa. Não existe um análogo ao teorema de Hawking-Penrose aqui.
Muito pelo contrário, a gente pode, se a gente assumir, a gente poderia fazer o seguinte, eu não fiz isso, né, e nem sei se vale a pena ou não fazer, mas se a gente incluir como hipótese que nossas teorias devam ser livres dessas singularidades funcionais, a gente poderia tentar construir teorias, né, por exemplo, achar ações efetivas e tudo mais, que satisfaça essa hipótese. Mas, de novo, não é uma teoria, é um formalismo. Tá? Essa que seria a grande diferença. E nos exemplos que eu mostrei, o interessante disso é que nos exemplos que eu mostrei, singularidades que eram vistas como bastante nocivas, na verdade não são nocivas. Tá? As singularidades do espaço-tempo que a gente acreditava que eram nocivas, né? Desse ponto de vista, elas não são nocivas. A gente consegue construir observáveis naqueles pontos. Então, a gente consegue, pelo menos operacionalmente, comparar observáveis com coisas da natureza. Isso, para mim, é um avanço. Tá? Isso é um certo... Eu não estou, de maneira alguma, querendo dizer que essa é a palavra final, né? Mas eu acho que, nesse sentido, tem alguns benefícios com relação à visão usual. Certo, obrigado, viu? Eu que agradeço. Bom, então eu agradeço a discussão. Eu acho que pelo avançar da hora a gente pode... o Anderson levantou a mão. Anderson, vai lá. Pô, não, se for para atrapalhar, não, pode seguir. Não. Enfim, era... Tem infinito, se não tiver singularidade. Não, depois a gente, num café ou uma cerveja aí, Berê, a gente fala mais sobre isso, mas é só uma curiosidade minha também, às vezes, uma certa obsessão, que desde que eu estudo gravidade de forma geral, né, observando essas teorias gravitacionais, parece singularidade uma discussão que começa pela sintaxe, né? Ou se você escreve uma teoria física, um embasamento matemático, como acontece com a teoria da relatividade geral, que você tem ali o contínuo, ele paira desde o início, né? Como, digamos, o território, né? A terra-média do que tudo é feito hoje. Então, se você vai para uma escala de energia muito alta, já tem grupo que pensa que o espaço-tempo ali, a estrutura dele, que pode se pensar em espaços-tempos emergentes, né? Você tem uma estrutura discreta naquela escala, para depois, uma certa granulação ali, você permite que vai para o contínuo. E aí, nessas discussões, você tem ali o que seria singularidade, ou remover singularidade, né? E você acaba fazendo dar essa volta, né, no problema. E então, sempre tem essa busca aí de estudar mais sobre esse assunto, que eu sei muito pouco, mas eu acabo ficando sempre, caramba, a questão de você definir o que você quer ali no início, teoricamente a gente começa assim, né, e depois talvez isso possa ser testado. Então, o que eu penso hoje é que se você propõe uma forma de investigar regularidade, vai começar dessa construção inicial, né, do que você define ali como uma singularidade. Então, nessa tua proposta, nessa tua nova sintaxe, você começa por uma singularidade funcional, correto? Uhum. E que é todo o embasamento que você tem, se eu entendi desde o início. Então, nesse ponto, digamos assim, qual seria o grande ponto do que você fez para haver alguma conexão com, aqui eu estou eliminando posso ter essa retirada dessa singularidade com essa nova sintaxe, com essa nova definição. Qual seria em relação ao que nós temos aí? Porque, nitidamente, né, você tem aí os teoremas de singularidade do Hawking e Penrose, mas que são construídos a partir de uma outra sintaxe. Não sei se eu fui claro, mas é basicamente isso, assim, você faz esse estudo, bem, e obrigado pelo seminário, obrigado mesmo. Então, assim, queria ver qual seria essa tua perspectiva aí, de como essa tua nova sintaxe pode dar frutos aí mais adiante para contornar esses teoremas de Penrose, Hawking-Penrose. Tá. É uma ótima pergunta, Anderson, obrigado. De fato, a gente chamar algo de singular, quando a gente introduz essa definição,
definição, a gente sempre está pensando com relação a algo estranho que aconteça em física. E eu acho que esse foi o grande problema, historicamente, mesmo lá na comunidade de relatividade geral, né, comunidade de gravitação clássica, na época, pessoas como Garrosh, Hawking, né, entre outros, qual que seria a melhor maneira de definir esse negócio que é estranho, sem que a gente inclua coisas importantes que não são estranhas, né, e vice-versa. E de fato é uma definição, né? É uma definição. E o problema é, se essa definição leva a algum problema de fato físico, igual que é a crença principal, né? A crença popular, que devido ao teorema de Hawking-Penrose, ou se isso, na verdade, não acarreta nada em física. É algo que pode ser aparente ou algo que não está lá. Que é a minha visão. Pelo menos dentro desse formalismo. Então, com essa nova... Primeiro, antes de mais nada, naquela definição anterior, antes de eu introduzir singularidades funcionais, eu havia falado sobre o que eu chamei de singularidade covariante. E isso é um termo bastante genérico que eu uso para qualquer singularidade que é invariante por diffeomorfismo do espaço-tempo e diffeomorfismo do espaço dos campos. Né? Então, quando eu calculei lá o invariante de curvatura do espaço dos campos, era nesse sentido. Se a gente tem uma singularidade lá, por que eu estou falando tudo isso? Né? Porque se a gente tem uma singularidade naquele objeto, aquilo implica numa singularidade do espaço-tempo. Tá? Então, daí traz uma relação com isso aqui que eu tenho feito e aquilo lá que é a crença popular, né? Que é o que é mais aceito até então. Porém, eu ainda estava, quando eu estava trabalhando nessas coisas, né, estava fazendo suas contas e tudo mais, eu fiquei bastante desconfortável com o nível de abstração que eu cheguei com essas coisas. E por isso que isso me levou a essa nova definição de singularidades funcionais. Porque no fim do dia o que importa são os observáveis, como que a gente define os observáveis. Se você não consegue definir observável, acabou ali. Né? Então é muito mais que um problema de sintaxe, é um problema de como fazer física. Né? Como que a gente, mesmo em princípio, né, como que eu calcularia uma matriz S para que eu pudesse ir lá no LHC e comparar isso com o experimento? Não dá. Tá? Então, é algo que realmente impede a gente de fazer coisa. Então, por isso que eu acho que é um conceito muito mais nocivo, muito mais difícil de lidar do que singularidades no espaço-tempo. Que quando a gente chega no regime quântico, pelo menos, né, como você falou, pode acontecer as mais diversas coisas. Né? Eu venho de um, como você bem conhece, né? Eu venho de uma comunidade mais conservadora, digamos. Eu insisto em teoria quântica de campos. E nessa insistência me levou a esse tipo de construção de singularidade. Agora, outras alternativas em gravitação quântica, o pessoal lida com o mesmo problema de forma distinta. Né? Por exemplo, se a gente, como você falou, né, tiver um espaço-tempo emergente, tá ali, tá solucionado o problema. Mas essa coisa da invariância por redefinições do campo, pelo menos no nível da matriz S, né, pelo menos no nível on-shell, é algo que é compartilhado em várias abordagens para a gravitação quântica. Né? Mesmo aquelas que saem um pouco de teoria quântica de campos. Acho que o pessoal de cordas adota transformações do campo também. Eu não sei loop quantum gravity, mas lá eu nem sei nem como que se resolve, né, esse tipo de coisa lá. Eu sei que tem um comprimento mínimo dessa forma. E, bom, enfim. Esse seria meu comentário. Obrigado, Verê. Tá ótimo, cara. Entendi sim. E, claro, bom saber também teu ponto de vista aí. A gente conversou algumas vezes aqui, né? Quer dizer, quando a gente estava lá no FABC. Mas bacana. Obrigadão aí, parabéns pelo seminário, tá?
e a gente volta a falar. Eu vou ler aqui teu dever de casa agora, ler teu paper aqui com detalhes aqui. Você colocou também aqui, muito interessante. Foi agora, outubro, né? Foi aqui 22/10, isso mesmo, né? O último aí o último foi agora, foi semana passada. Tá, eu vi aqui, tá fresquinho. Tá certo, garoto, a gente se fala aí. Obrigadão, tá? Obrigado. Abração, obrigadão. Valeu. Até mais. Bom, pessoal, obrigado pela discussão. E, bom, última chance para um comentário rápido, se alguém quiser. Bom, se esse não é o caso, eu quero agradecer mais uma vez ao Iberê pelo excelente seminário e por toda a sua disponibilidade para discussão. E, bom, queria convidar vocês também a agradecer ao Iberê. Bom, então eu vou parar a gravação agora.